Estamos a prosseguir este estudo. Muito bem. E hoje vamos para o tema Respondendo a um convite real. Respondendo a um convite real, página 1057 de Mateus, capítulo 22, versículos 1 até 14. E diz assim: Então Jesus respondendo tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já pronto. Vindo às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encoleriçou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidar para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos e levai-o. Lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui, irmãos, respondendo a um convite real. Vamos procurar situar-nos na ocasião em que Jesus proferiu esta parábola. Nós estamos na última semana de vida de Jesus. O Senhor Jesus entrou triunfante e foi aclamado em Jerusalém, na cidade, como sendo o Messias. Ele entrou montado num jumentinho, clamavam e louvavam-no, chamando-lhe Filho de Davi, que é um título do Messias. Depois do Senhor entrar na cidade, foi ao templo de Deus, a casa de Deus, e purificou o lugar onde tinham feito do templo um centro de comércio, fazendo daquele lugar aquilo que ele não era, que é uma casa de oração. E, portanto, Jesus está na cidade, ele é o centro das atenções. As multidões ouvem Jesus, que está no templo. Ele, todos os dias, vai para a cidade e vai para o lugar do templo para pregar a palavra de Deus. Mas nem todos estão contentes com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque, em particular, os líderes da nação, os líderes, estão hostis, estão zangados com Jesus, estão irados, já planearam a sua própria morte e, por isso, o que vemos aqui nestes capítulos 22 e 23, até à altura em que Jesus vai ser preso, nós vemos que Jesus vai ser confrontado pelos líderes da nação. E vão questionar o Senhor e vão perguntar com que autoridade é que ele está a fazer o que está a fazer, com que autoridade expulsou lá do templo, com que autoridade é que ele está a ensinar e a pregar na cidade de Jerusalém. E por causa da liderança de Israel ter rejeitado o Senhor Jesus Cristo, de terem rejeitado Jesus, que é o Messias prometido por Deus, a forma de Jesus responder
à liderança e à atitude da liderança de Israel é usando parábolas. Ele já fez isso anteriormente, mas por meio de 3 parábolas em que Jesus vai confrontar os líderes de Israel, o Senhor vai procurar mostrar-lhes o erro deles e até dar uma oportunidade de arrependimento. Nós já vimos 2 dessas parábolas em que Jesus confronta a liderança. A primeira está no capítulo 21, versículos 28 até 32, que é a parábola dos 2 filhos, em que o pai disse para irem trabalhar, um disse que não ia, mas foi, e o outro disse que ia, mas depois não foi. Também no capítulo 21, versículos 33 até 46, é a parábola do homem de família que plantou uma vinha. E a terceira parábola é esta aqui, do capítulo 22, versículos 1 a 14, em que Jesus vai usar uma história para mostrar à liderança o grande erro de o estarem a rejeitar como sendo o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E as 3 parábolas são semelhantes. Apesar de serem histórias diferentes, a mensagem é uma mensagem semelhante. Qual é essa mensagem? A mensagem das 3 parábolas, e vamos ver hoje a terceira, é uma mensagem de confrontação e de julgamento. Jesus vai mostrar que Deus já está a julgar e já está a condenar a nação de Israel pela sua atitude de rejeitarem o Messias, o seu Messias. É como se Jesus estivesse a dizer, por meio destas 3 parábolas, vocês rejeitaram-me, todos os profetas do Antigo Testamento falaram de mim, falaram do Messias, todas as palavras que eu preferi, é Jesus a falar, todos os milagres, todas as obras que eu fiz, validam esta minha afirmação de que eu sou o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, mas vós rejeitaste-me consistente, repetidamente, por 3 anos. E agora Deus vai julgar a nação de Israel. E esta é a essência das 3 parábolas. Vamos então ver hoje a terceira parábola de Jesus, em que ele confronta os líderes na dureza do seu coração e na sua atitude de rejeição e de estarem já prontos para matar Jesus, como vai acontecer. E o tema é respondendo a um convite real. Versículos 1 até 6, vemos o convite rejeitado. No versículo 1, nós vemos claramente que Jesus continua a responder à liderança, que está ali mesmo à sua frente. Vejam, no capítulo anterior, vejam os versículos 45 e 46, que diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto o tinham por profeta. Então Jesus, vejam, vê na sequência, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, Jesus continua a falar aqui, neste caso, aos principais sacerdotes, aos fariseus, que estão já determinados a prender Jesus. E o versículo 2 diz, é o início da parábola, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então vejam, irmãos, vamos procurar olhar para a parábola de Jesus e entender o que está no coração de Jesus quando ele está a dizer estas palavras. Vejam, Jesus está a comparar aqui o reino de Deus, que é o domínio de Deus e a salvação de Deus, compararam uma fantástica festa de casamento. Vejam a comparação que Jesus faz para a nossa eternidade. Uma festa maravilhosa. Possivelmente na nossa vida social há tantas festas de celebração. Temos os nossos aniversários, temos muitas, não é? Mas o casamento, se calhar, é a festa
maior de todas, a mais fantástica, a mais alegre, é uma celebração única. Então Jesus compara aqui na sua parábola a nossa salvação, a nossa eternidade com Ele, a uma festa, a uma boda nupcial. E vejam, essa festa é organizada pelo próprio rei para o seu filho. A boda de casamento é a maior celebração, é a mais honrada que se pode imaginar. E assim é, Jesus está a dizer, assim é a nossa salvação. É que Deus está pronto para celebrar connosco essa salvação maravilhosa que Ele preparou para nós. Versículo 3 e 4, vejam o que é que Deus fez, o que é que Deus faz para nós podermos participar dessa festa. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo, dizem aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo está pronto, vindo às bodas. Mas o que é que aconteceu? Deus preparou essa grande festa, essa grande celebração. Deus faz os convites e depois enviou, olha, já está na hora, vinde. E acontece, irmãos, o impensável. E incompreensivelmente diz que os convidados não quiseram vir. O rei fez os convites para a festa. É uma comparação com o convite do Evangelho, o convite da Palavra de Deus, que é enorme, que é espalhado esse convite para todos. Mas o rei, vejam, apesar da resposta ser não quiseram vir, o rei é gentil. O rei não desistiu. Ele insiste no convite. E diz que mandou outros servos chamar os convidados e a dizer, digam que a festa é maravilhosa, tudo o que é de bom eu já preparei, como ele diz aí. O meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já mortos, está tudo pronto. Venham. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Irmãos, é assim mesmo. O Evangelho, a salvação do Evangelho é rejeitada por muitos a quem ela é oferecida. E diz aí que cada um foi para a sua própria vida, para o seu negócio. E o resultado, irmãos? Pensem, uma festa enorme, a maior celebração de todas. Tudo está pronto, tudo está preparado e os convidados não vêm, insiste-se, eles continuam a não querer vir. Vejam, quanta perda de alegria, quanta perda da grandeza dessa festa, da glória, da beleza, da celebração. Vejam, pensem num casamento. Não é assim um casamento? Em que se prepara a boda, tudo o que é lindo, está tudo lindo, maravilhoso, mesa posta, todas as coisas, e depois os convidados não aparecem. E como é que se vai sentir o noivo, o pai do noivo, o pai da noiva? É terrível. É um insulto a este rei. É uma afronta à sua graciosidade. Porque o convite do rei era para a festa que tinha mais honra na nação, no país. E o versículo 6 ainda agrava mais a situação. Diz os outros, ou seja, não apenas disseram que não queriam ir, não fizeram caso, cada um foi para o seu negócio. E o versículo 6, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Ou seja, ainda agravou mais aquela situação. Quando aqueles que foram à procura dos convidados não apenas foram maltratados, foram até mortos. Quer dizer, nós sabemos isso, a palavra de Deus diz-nos isso claramente, mataram os profetas de Deus ao longo da história, mataram e perseguiram os pregadores de Deus. Então, irmãos, o que é que significa realmente esta história, a história desta parábola? A história é muito clara. O reino dos céus, que é como Jesus diz, o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é o domínio de Deus.
é o seu governo de Deus, que tem como propósito a salvação do mundo. Deus amou este mundo. E Deus fez tudo, preparou tudo para salvar o homem perdido e o homem pecador. O rei aqui da parábola, quem é? O rei é Deus. O filho deste rei é o Senhor Jesus Cristo. E a festa, esta grande celebração, diz que o rei fez essa celebração para quem? Para o seu filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus, o rei, quer que venham celebrar, faz convites, e esses convites são os convites da palavra de Deus ao mundo que se encontra perdido. E estas pessoas indiferentes são claramente uma referência àqueles que ouvem o convite do Evangelho, o convite da palavra de Deus e não se interessam por absolutamente nada disso. Só se interessam pelas suas vidas aqui na terra. Mentes e corações ocupados só com o mundo, com o material. Diz aí, veja o versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso. E nós temos essa experiência, não fazendo caso. Foi um para o seu campo, outro para o seu negócio. Tratar, mas é da minha vida, isso é que é importante. Indiferentes à salvação de Deus, indiferentes a um convite espiritual. Pensamento apenas no material, naquilo que tem a ver com o mundo, este mundo aqui na Terra. Mas vejam, irmãos, nada falta da parte de Deus para a salvação das almas dos pecadores. Nada. Ninguém jamais poderá dizer que a culpa de um pecador se perder, que essa culpa é de Deus, se não for salvo. O que é que diz aqui Deus? Vejam, aí o versículo 4. Tudo já está pronto. Deus já tem tudo pronto. Tudo pronto. Quem preparou foi o Rei, ou seja, Deus já preparou tudo para a nossa salvação. O Pai, o nosso Deus, está pronto para salvar. Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Filho está pronto para perdoar e para purificar o pecador. Os anjos de Deus estão prontos para, como nós sabemos, reunirem aqueles que vão ser herdeiros da vida eterna. A Bíblia está pronta. Deus já deu-nos a sua palavra pronta, completa, para podermos conhecê-lo. O céu está pronto. Tudo pronto no céu. Vou preparar-vos lugar, disse o Senhor Jesus. Está tudo pronto, a festa está pronta. Então o que é que faz falta? A única coisa que é necessária é o pecador ouvir e aceitar esse convite, abrir o seu coração para Jesus, para poder ir para esta festa. O que faz falta é aceitar o convite do Evangelho, o convite do Reino de Deus, pronto a ir para a festa de Deus. Irmãos, Deus é justo, Deus nunca vai ser responsável pelas almas perdidas, mas o pecador sim, porque rejeita, porque decide não querer o convite de Deus e vai prestar contas perante o Senhor. Aqui, esta parábola de Jesus mostra que o convite do Evangelho é uma porta aberta para toda a humanidade. Uma porta aberta para a salvação. Ninguém é excluído da oferta de Deus. Deus continua a chamar as pessoas. Mas agora é importante vermos aqui nesta parábola algo mais. Que está aí a partir dos versículos 7 e 8. O que é que nós lemos aí? Nós vamos ver, e aqui esta é provavelmente a parte mais importante da parábola, que Deus está a chamar as pessoas, mas estes primeiros convidados, quem são? Quem são estes primeiros convidados para o reino de Deus? Os primeiros convidados é uma alusão à nação de Israel. Israel é o povo escolhido de Deus na terra, com um propósito único, um propósito especial. Deus escolheu no nosso mundo uma nação, seu povo escolhido, para ser a nação que iria conhecer e levar o conhecimento de Deus a todo o mundo. E tudo começou lá com a chamada de Abraão, no capítulo 12, como nós sabemos. Eu vou ler aos irmãos, não vai aparecer ali.
mas os irmãos conhecem, eu vou ler. Em Gênesis 12 diz: ora, o Senhor disse a Abraão, é aqui que começa a chamada de Deus: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olhem, Deus chamou Abraão, um homem. Olha o que Deus promete: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Começou aqui a escolha de Deus para uma nação no mundo. Vamos ler, eu vou ler, vai aparecer ali, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, que Deus diz sobre Israel, o povo que ele escolheu. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Então Israel teve esse privilégio de ser a nação que Deus criou de início com o primeiro aquele homem, Abraão e Sara, uma grande nação de todas as nações do mundo. Ou também Isaías 43:10, vós, é o que Deus diz da sua nação, sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Mas esta nação veio a rejeitar Deus. É este convite que nós vemos aqui que foi rejeitado. A palavra foi pregada ao longo das gerações. O povo de Israel voltou sistematicamente as suas costas ao Senhor, voltou-se para ídolos, voltou-se para fazer tudo aquilo que não era da vontade de Deus. E quando Deus mandou o seu próprio filho, o Messias, este foi também odiado e foi rejeitado. Então, versículos 7 e 8. E o rei, tendo notícia disto, ou seja, o rei quando soube, eu fiz os convites, mandei os meus servos, eu insisti, mas não quiseram vir. Qual é a atitude do rei, que é Deus? Encolherizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Estão a ver? Os que rejeitam o convite de Deus são punidos aqui. O rei tinha sido gentil, paciente, gracioso. Ele chamou repetidamente para a festa, que é a salvação, mostrando o seu amor, mas Israel voltou as costas a Deus e finalmente veio a rejeitar o próprio Messias, o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. E nós vemos aqui claramente esta salvação que Deus ofereceu. Vemos claramente aqui dois grupos. Vemos aqui claramente dois grupos a seguir, versículos 9. O que é que diz? Deus agora vai enviar novos convites para novos convidados. E depois, veja o versículo 8, então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então, não apenas Deus castiga e julga e pune aqueles que rejeitaram, como Ele agora vai fazer novos convites para novos convidados. E o facto de aqui referir que Deus, versículo 7, que se encolherizou, enviou os seus exércitos e puniu aqueles convidados, que era a nação de Israel, nós vimos isso claramente quando Deus enviou os assírios, em primeiro lugar, depois mandou os babilónios, e a nação de Israel foi levada cativa. Vamos ver algumas passagens que nos mostram isso. Isaías 55, versículo 5, penso que vai aparecer ali. Vejam o que é que Deus vai fazer. Deus vai mudar os seus planos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque Ele te glorificou. E também, Romanos capítulo 10, versículo 21. Mas para Israel diz, que são os primeiros convidados, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E também Atos 13, 46 e 47.
que é Paulo que está aqui a falar. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Está a falar para os judeus, nas sinagogas. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. São os novos convidados da festa. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Portanto, irmãos, por outras palavras, o que é que nós temos aqui? Isto é importante guardarmos no nosso coração. Em termos históricos, temos aqui a rejeição de Israel ao amor de Deus, a rejeição de Israel ao Messias, que levou a que Deus, então, se voltasse para outros convidados, outra nação, que neste caso são os gentios, que não eram judeus. E isso está nos versículos 9 e 10 de Mateus 22. E depois às saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E nós sabemos que assim foi, que a oferta do Evangelho se estendeu a todo o mundo, se estendeu àqueles que não eram da nação de Israel. Portanto, porque Israel rejeitou o seu Messias, rejeitaram o Salvador, foram postos de lado e Deus voltou-se para outros convidados, que são os gentios. Versículos 9 e 10. O versículo 9 é claro nesse propósito de Deus, em que a salvação é estendida ao mundo inteiro, não mais e não apenas aos judeus, mas aos gentios, de que é formada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam aí, versículo 10, que diz: ajuntaram todos quantos encontraram, sem exceção nenhuma, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Em Romanos capítulo 11, versículo 11, eu penso que vai aparecer ali, diz: digo, pois, porventura tropeçaram para caíssem? De modo nenhum. Pela sua queda, pela queda de Israel, veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Então o propósito de Deus é: Israel rejeitou o Messias, Deus castigou Israel, voltou-se para os gentios, para que Israel possa ver. Então, se a salvação de Deus agora é para os gentios, então nós devemos arrepender-nos e devemos voltar-nos para o Senhor nosso Deus. Depois temos aí versículos 11 até 14, um retrato da festa e algo que vai acontecer. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que é que nós temos aqui, irmãos? O Senhor Jesus prossegue na sua parábola e diz que o rei foi ver como é que estava a correr, como estavam a correr as bodas, foi ver os convidados. E diz que o rei, este rei aqui, como vimos, é uma imagem de Deus, diz que viu um homem que não estava vestido com veste própria para estar na festa de casamento. Nós sabemos que nas festas de casamento, geralmente, vamos vestidos com uma roupa. Quem vê diz: olha, este faz parte do casamento. Então diz que o rei entrou na festa e viu ali alguém que nitidamente, aos olhos do rei, ele podia ver que não fazia parte da festa. E quando lhe pergunta como é que ele entrou, diz que ele não sabia a resposta certa. E o que é que Jesus quer ensinar com isto? Este é o exemplo que Jesus dá
dos hipócritas, que andam na igreja, fingem ser crentes, mas não são. Significa que o facto do rei ir ver a festa e ver alguém que não pertencia à festa, significa que vai haver um dia de prestação de contas perante Deus. Todos têm de estar preparados para a investigação de Deus. Vai sempre haver falsos crentes misturados na igreja de Jesus. São o joio daquela parábola do trigo e do joio. Irmãos, não se entra na eternidade, essa grande festa que Deus tem para nós, não se entra lá sem saber como. Vejam que ele diz ali, perguntou, mas como é que entraste aqui? Ele não teve resposta, está aí no versículo 12. Como é que entraste aqui? É como se nós perguntássemos, olha, como é que se entra na vida eterna? Podemos ver casos de pessoas que andam na igreja há anos e anos e anos, participam de tudo da igreja e há uma altura que se perguntam, como é que se tem vida eterna? E a pessoa não sabe responder. Se não sabe responder, não vai ter entrada na vida eterna. Ninguém entra lá sem saber como, na eternidade. Ninguém entra lá por outra forma qualquer que não seja aquela que Deus determinou. E, portanto, nada escapa ao olho infalível de Deus, que sabe quem são aqueles que verdadeiramente se arrependeram e creram no Salvador Jesus. Irmãos, versículo 13 diz que o castigo e o destino daqueles que não fazem parte da festa de Deus é ser lançado nas trevas exteriores, fora da cidade celestial, para sempre e eternamente. Diz aí claramente, irmãos, haverá pranto e ranger de dentes. Jesus foi de facto o maior pregador do inferno, o maior pregador do castigo de Deus para quem não tem a salvação em Jesus. Bom, mas é caso dos irmãos perguntarem. Diz que o rei foi ver os convidados e viu um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. Então o que é que isto quer dizer? Qual é a veste de núpcias? Qual é a veste que permite fazer parte e ser aceito e não ser rejeitado nessa grande festa que é a festa da salvação de Deus? Irmãos, a veste da salvação é apenas uma veste que Deus já tem preparada e que Ele dá para nós vestirmos. Há muitos que acham que podem fazer a sua própria vestimenta para ir para o céu. São as suas boas obras, as suas ideias, os seus caminhos, não é? Eu acho que eu gosto tanto de Maria, eu rezo a Maria, eu faço peregrinações a Maria, ou aos santos, tudo o que tem a ver com isso. Caminhos, as boas obras que cada pessoa acha que são essas que lhe dão a entrada na grande festa da salvação. Irmãos, a única veste que permite a entrada no céu é a obra de Jesus Cristo. É a roupa que Jesus Cristo nos dá para nós vestirmos, limpa e purificada no seu sangue, na cruz do Calvário. Nunca pode ser alguém que acha que pode fazer a sua própria roupa, das suas obras, dos seus caminhos e assim entrar na eternidade. É a veste da fé em Jesus, é a veste da salvação, é a veste de ter Cristo no seu coração unicamente. É crer que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, é ser revestido de Cristo. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. E de facto, depois o versículo 14 diz, porquê? Porque é que aquele que não sabia porque é que estava lá e não tinha veste própria, porque é que ele foi expulso para fora da festa, para um lugar de pranto e ranger de dentes? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que é que isto quer dizer? O convite do Evangelho é enviado a todos os lugares, todas as pessoas sem exceção. Diz aí, versículo 10, os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, não há ninguém que não seja convidado. Todos quantos encontraram, tanto maus como bons.
Aquele crucificado na cruz ao lado de Jesus. Talvez 1 minuto ou 2, não foi? 1 minuto ou 2. Bastaram para ele poder entrar nesta festa. Deus chama todos. Todos são convidados. Mas muitos são indiferentes. São duros, são hostis, rejeitam, não querem a veste que Deus preparou para se poder entrar na eternidade. Não querem a veste única, que é aquela que Deus já preparou. Mas muitos são chamados, são todos. Este muito quer dizer todos. Mas poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos para a salvação são os crentes em Jesus Cristo. Deus determinou escolher para a salvação apenas os que creem no seu Filho Jesus Cristo. E estes são poucos. Deus determinou que todo aquele que crê em Jesus Cristo, esse é escolhido para a salvação. Irmãos, nós temos de crer que existe a vontade do homem. O homem tem vontade em aceitar ou não o convite. O homem pode aceitar ou pode rejeitar o convite de Deus. Mas Deus é soberano. E aqueles que escolhem vir, aqueles que escolhem aceitar Cristo como Salvador, diz a palavra de Deus, esses são escolhidos para a salvação. Deus escolheu salvar todos os que creem em Jesus Cristo. Esta é a eleição de Deus. E este é um mistério que nós talvez não queremos compreender totalmente enquanto estivemos aqui, mas esta é a verdade bíblica. Poucos têm a veste nupcial própria, divina, de Deus, que é a justiça que Cristo nos ganhou na cruz. É por isso que cada um se deve examinar a si mesmo, irmãos, se realmente está em Cristo, se realmente já tem a veste própria para ter a eternidade com o Senhor. Amém, irmãos. Vamos então concluir.